pelo que diz o Sermão da Montanha, que foi ministrado por Jesus aqui, neste local. Há quem diga que a voz do Senhor era boa. Como não havia microfone, não havia caixa de som, não havia essas coisas, o povo ficava lá embaixo. E ele falava daqui, todo mundo ouvia com muitíssima atenção. Eu já estive aqui uma vez, já preguei aqui uma vez, falei desse mesmo assunto, e agora eu vou ser breve. Eu vou dizer a vocês apenas alguma coisa do Sermão da Montanha. Mas eu já disse, me parece que já disse, foi tudo com essas palavras do ex-padre Humberto Rosa, quando falou do Sermão da Montanha, que substituiria o resto da Bíblia, se desaparecesse. Só o Sermão da Montanha, pelo seu valor doutrinário, pelo seu ensinamento, pelo seu conteúdo tão bom, iria substituir e o cristão poderia viver a vida cristã normal. Como sabem todos vocês que conhecem a Bíblia tanto quanto eu, o Sermão da Montanha começa no capítulo 5 do livro de Mateus e vai até o final do capítulo 7. De modo muito especial, esse Sermão da Montanha, e os estudiosos criaram epígrafes para esclarecer ainda mais os tópicos, os textos, como se fosse um sermão mesmo, muito especial. E diz assim, o início é o Sermão da Montanha, as Beatitudes, e vai até o versículo 12. Aí começa uma outra epígrafe, os discípulos são, escutem essa, que maravilha, o sal da terra e a luz do mundo. Em seguida, o cumprimento da lei e dos profetas, do versículo 17 até quase que o final, até o versículo, deixa eu ver, o versículo aqui, você disse que falta outro, é que eu passei uma página. Até o último, nós vamos vendo essa lei, essas leis preciosíssimas. Aí passamos para o capítulo 6, a continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. Quem sabe pregar e gosta de pregar homileticamente, pode usar esses tópicos especiais sobre a esmola, o valor dela, como ela era feita, por que faziam, e a oração, o seu valor, e o jejum também na vida do cristão. Aí vemos aqui o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Aqui é um texto muito interessante que eu vou, inclusive, fazer aqui um destaque. No final desse capítulo, onde se falava, o Senhor Jesus falava sobre como seus discípulos deveriam viver e que iriam prosseguir a jornada da história da igreja, eles se preocupavam com duas coisas principais. Se preocupavam com a barriga e com a cobertura do corpo, com alimento e com roupa. A preocupação era muito grande. E o Senhor Jesus disse a eles que eles não precisavam se preocupar tanto, que não iria aumentar um côvado, aquela preocupação deles, não iria dar condição de aumentar um côvado do curso da vida. Mandou que eles olhassem para as aves dos céus, para o livro do campo, e disse que nem Salomão, com a sua riqueza e sabedoria, pôde se alimentar tão bem e se vestir tão bem. Né? Então, ele falando disso. Só que aqui no final do capítulo 6, ele fala de um assunto muito especial, e ele diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Muitos pregadores que se descuidam e gostam muito de pular no púlpito, ele diz, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não está escrito. Se alguém usava pregar assim, por favor, não pregue mais, porque não está escrito. Não está escrito. Jesus não disse isso. Diz, e essas coisas, ou aquelas coisas com as quais vos preocupais tanto, que é com o alimento e com a roupa, vos serão supridas ou acrescentadas mesmo. Aquelas coisas, ou essas coisas, e não as demais coisas, como muitos pregadores fazem. Isso não é verdade, não existe na Bíblia. São pregadores que aprendem
como papagaio de orelha alguma mensagem de outros pregadores e ficam mentindo no púlpito. E não é conveniente. É bom que se preste bem atenção a isso para que seja feliz de verdade. Eu me lembro que o pastor José Gonçalves de Parnaíba, no Piauí, me pediu para dar uma palavra no dia em que ele reuniu os candidatos a vereador. E eu li o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6, naquele dia lá. E eu destaquei o versículo 6 no final da leitura com um comentáriozinho bem rápido, porque aqui não precisa de comentário, já está com uma clareza cristalina, cada texto aqui é uma coisa maravilhosa, mas eu destaquei que vou destacar também aqui, nesta oportunidade, para os senhores considerados daqui para frente. Uma linguagem metafórica muito bonita, diz assim: não deis aos cães as coisas santas. Irmãos, isso aqui tem muito conteúdo, viu? Meditando bem, nós temos que aprender muito com isso aqui. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os cães não têm juízo, não respeitam as coisas santas. Não tem entendimento, não tem inteligência, não tem sabedoria, não sabe nem o que faz, os cães. E os porcos não têm púcaros. Você sabe o que é púcaro? Talvez algum não saiba. Vou dizer, púcaro é um depósito de se guardar joias. E os porcos não têm. Não tem guardador de joias. Não tem aquelas coisinhas bonitas que nós que temos algumas joias costumamos usar. Para botar anéis, botar outras coisas. Chama-se púcaro. Então, os porcos não sabem guardar joias. E o Senhor Jesus diz assim no final desta palavra muito interessante: para que não as pisem, voltando-se, vos despedacem. Eles têm o que? Patas. Eles têm loucura. Eles têm ignorância. É o que eles têm. Eles não têm depósito para guardar joia de espécie alguma. Então, vamos repetir o último versículo aqui, o 6, que eu li naquele sermão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Os cães ficaram de fora, nessa linguagem aqui é muito especial. Lá no Apocalipse, os cães, feiticeiros, tudo quanto não presta, ficam fora. Não vão ter parte no reino de Deus. Portanto, que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que possamos prosseguir. Que vocês que vieram aqui pela primeira vez saiam daqui felizes, de verdade, sabendo que aqui Jesus deu esses ensinamentos tão preciosos. Vamos só recordar uma coisa que ele disse para nós também, para o nosso dia: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, perder o seu valor, para nada mais presta, senão para ser jogado no monturo, ser pisado. Isso não vale mais nada. A outra coisa que eu destaco também: vós sois a luz do mundo. Olha, irmão, nós somos também luz do mundo. Por isso nós precisamos parecer com Jesus. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi há muitos anos, um pastor, ele era paraibano, mas vivendo no Pará há muitos anos, Zé Menezes. E ele um dia pregando, ele disse que um dia um cidadão estava pregando e parou o seu sermão e disse assim: lá vem Jesus. E sabe quem era, irmão? Era um irmão bem pobrezinho que vinha chegando. Maltrapilho e bem pobrezinho. E quando ele se aproximou de eu disse: lá vem Jesus, porque Jesus vive neste homem. Este homem é tão humilde que é um exemplo de vida cristã. Jesus vive neste homem. Por isso eu disse: lá vem Jesus. É bom que cada um de nós se pareça com Jesus nas suas ações, no seu viver. Deus abençoe a cada um dos senhores. Estou muito feliz por estar aqui com o senhor nesta oportunidade. Irmã Madalena, quem vai orar para terminar? Irmão Jaime. Não, eu quero pedir, eu quero pedir só as orações a favor do Rubens, né?